Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta à segunda parte com o Dr. Matthew Godfrey, Doutrina e Convênio 102 a 105. Gostaria também de abordar um pouco o que o Senhor diz nos versículos 6 e 7, porque acho que isso se relaciona com o que falamos anteriormente sobre expectativas. No versículo 6, o Senhor diz: "Eis que eles prevalecerão, pois eu assim o decretei", referindo-se aos santos. A partir deste momento, e ao dar ouvidos e observar todas as palavras que eu, o Senhor, seu Deus, lhes direi, eles nunca deixarão de prevalecer até que os reinos do mundo sejam subjugados sob meus pés, e a terra seja dada aos santos para possuí-la para todo o sempre. Então o Senhor lhes diz: muito bem, a partir deste momento, ou seja, a partir de 24 de fevereiro de 1834, vocês começarão a prevalecer contra seus inimigos e não cessarão de prevalecer até que eu volte e a terra lhes seja dada. Agora, acho que algumas pessoas poderiam olhar para isso e olhar para a história da igreja e dizer: bem, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Certo? Eles não recuperaram suas terras. Alerta de spoiler, desculpem se nenhum de vocês sabe disso, mas eles não recuperaram suas terras no condado de Jackson, e podemos falar sobre isso em 1 minuto. Eles não recuperaram suas terras. Eles acabaram sendo expulsos do condado de Clay em 1836. Depois acabaram sendo expulsos de todo o estado do Missouri em 1838. Eles construíram uma nova comunidade em Nauvoo. Eles acabam sendo expulsos de Nauvoo em 1846. Eles vêm para a Grande Bacia. As coisas estão melhores aqui, mas eles ainda encontram muitas dificuldades por causa de sua prática do casamento plural. Você poderia olhar para isso e dizer: bem, como eles começaram a prevalecer contra seus inimigos a partir de 1834? Parece-me que seus inimigos estavam prevalecendo contra eles, mas acho que depende de como você encara a situação. Algumas coisas que pensei sobre isso foram: primeiro, a igreja foi destruída por seus inimigos? Não, não foi. Na verdade, ela continua a crescer e prosperar apesar de seus inimigos, e continua a crescer e prosperar até hoje. E então pense também que depois que essa revelação foi dada, em fevereiro de 1834, a igreja concluiu e dedicou o templo de Kirtland. Em 1836, eles constroem o templo de Nauvoo, onde, a partir de 1845, começam a oferecer as investiduras. Na Grande Bacia, eles constroem os templos de St. George, Salt Lake, Manti e Logan, e o trabalho continua a avançar. Isso me fez pensar nas palavras de Joseph Smith, de que a obra do Senhor avança com ousadia, nobreza e independência. Bem, acho que quando o Senhor diz que os santos prevalecerão contra seus inimigos, ele não está dizendo que a igreja ou seus membros não terão nenhum revés em suas vidas, mas que a igreja continuará a crescer, continuará a cumprir sua missão de pregar o evangelho aos que estão vivos e redimir aqueles que já faleceram. Ela continuaria a avançar como aquela pedra cortada da montanha sobre a qual Daniel profetizou até que o Senhor voltasse à terra. Vimos o cumprimento disso, que mesmo tendo havido contratempos às vezes, contratempos periódicos, a igreja continua a crescer, o evangelho continua a ser espalhado por toda a terra. Temos tantos templos agora na terra, é notável. Às vezes, podemos olhar para as coisas e dizer: bem, isso não aconteceu da maneira que eu achava que deveria acontecer. Mas quando você olha um pouco mais profundamente, percebe que, na verdade, aconteceu. Algumas semanas atrás, recebemos o presidente Steve Lund, da Presidência Geral dos Rapazes, e conversamos sobre os números. As coisas estão indo bem. Existe oposição? Com certeza. Mas as coisas estão indo bem, estamos prevalecendo. Sim. Matt, isso é muito importante. Tenho amigos que dizem: na minha bênção patriarcal está escrito isso, mas não aconteceu. Acho que o que você está dizendo aqui é: primeiro, espere. Segundo, tente ver. Talvez não esteja acontecendo da maneira que você imaginou ou do que você acha que isso significa. Por exemplo, repetidamente no livro de Mórmon, o Senhor diz que, se você guardar meus mandamentos, prosperará na terra. Tenho uma ideia de como é prosperar, mas não acho que ele e eu tenhamos a mesma definição de prosperar. Para ele, prosperar provavelmente significa: você vai se tornar mais parecido comigo. Se você guardar meus mandamentos, você se tornará mais parecido comigo. E isso requer muito crescimento e dificuldades. E eu penso: não. Prosperar significa que eu vou comprar aquela Ford F-150 2025. Isso é prosperar. Isso é prosperar na terra. Certo? Então, Matt, acho que esses dois princípios são válidos, não é? Primeiro, seja paciente. E segundo, seja aberto aos outros. O que você diria? Seja aberto aos outros. Olhe para isso de diferentes perspectivas. Esteja aberto a outras possibilidades. Sim, caminhos em que essas promessas possam realmente ser cumpridas pelo Senhor. Sim. Veja isso deste ponto de vista.
Espero que todos que estão ouvindo possam olhar para trás e dizer: não aconteceu do jeito que eu pensava, mas na verdade, foi melhor assim. Espero que todos nós tenhamos tido uma experiência como essa em que pensávamos que seria assim. Mas acabou que o Senhor tinha algo ainda melhor em mente. E se não tiverem, procurem uma. Aposto que vão encontrar uma. Acho que um exemplo perfeito disso, John, é o que falamos sobre Lucas 24, verso 2. Os discípulos deixando Jerusalém. Jesus havia morrido. Obviamente, eles estavam errados. Ele disse que era o Messias. Ele não era. Na verdade, ele foi morto pelos romanos. Não só ele não derrotou os romanos, como aconteceu exatamente o contrário. Eles o mataram. Eles estão indo embora. Jesus está com eles. Ele pergunta o que está acontecendo. Por que vocês estão tão tristes? Bem, pensávamos que essa profecia se cumpriria. Obviamente, não se cumpriu. E então o Senhor diz: vamos olhar para isso de uma maneira diferente. Vamos examinar as Escrituras juntos e mostrar a vocês que, na verdade, isso se cumpriu exatamente como ele disse. Acho que é a mesma ideia que Matt acabou de nos ensinar. Vocês começarão a prevalecer contra seus inimigos a partir deste momento. Pode haver quem diga: bem, isso obviamente não aconteceu. Veja isso. Mas então Matt diz: bem, veja dessa maneira. Sim, eles prevaleceram contra seus inimigos desde aquele momento até hoje. Estou pensando antes dos eventos do julgamento e da crucificação de Jesus, quando ele na entrada triunfal chega, por que eles estão agitando ramos de palmeira? Este é o cara. Este é o cara que vai redimir Israel politicamente. Ele vai chegar e expulsar os romanos. Até Pedro saca sua espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele pensa: tudo bem, aqui vamos nós. Mas Jesus diz: temos inimigos muito mais difíceis do que os romanos, como a morte e o pecado. Eu vou conquistar isso para o mundo inteiro. Então sim. Uau! Ok, esse é um resultado melhor do que eu esperava. É um ponto interessante, como você chamou, Matt. Tenha paciência e espere por um resultado diferente do que você esperava, e pode ser que seja ainda melhor. Que tal esta história do presidente Uchtdorf? Prosseguir com paciência abril de 2010. Lembro-me de quando me preparava para ser treinado como piloto de caça. Passávamos grande parte do nosso treinamento militar preliminar em exercícios físicos. Não sei exatamente por que correr sem parar era considerado uma parte tão essencial da preparação para se tornar um piloto. No entanto, corríamos e corríamos mais um pouco. Enquanto corria, comecei a notar algo que, francamente, me incomodava repetidamente. Eu era ultrapassado por homens que fumavam, bebiam e faziam todo tipo de coisa contrária ao evangelho, e mais em particular, a palavra de sabedoria. Lembro-me de pensar: espere um minuto, eu não deveria ser capaz de correr sem me cansar? Mas eu estava cansado, e era ultrapassado por pessoas que definitivamente não seguiam a palavra de sabedoria. Confesso que isso me incomodou. Na época, perguntei a mim mesmo: a promessa era verdadeira ou não? A resposta não veio imediatamente, mas, por fim, aprendi que as promessas de Deus nem sempre se cumprem tão rapidamente ou da maneira que esperamos. Elas se cumprem de acordo com o tempo e os meios dele. Anos mais tarde, pude ver evidências claras das bênçãos temporais que advêm àqueles que obedecem à palavra de sabedoria. Anos depois, Vi que Deus realmente cumpriu essas promessas. Obrigado por isso, Matt. Isso é muito útil. O Senhor também enfatiza isso alguns versículos depois. Esse é o tema da lição: vem e segue-me. Versículo 12. Ele diz: depois de muita tribulação, como já vos disse em um mandamento anterior, virá a bênção. Às vezes temos que passar por dificuldades, temos que esperar, temos que ser pacientes nas tribulações e provações antes de vermos a bênção chegar. Pessoalmente já li isso antes e pensei: nossa, por que o Senhor não pode me abençoar sem a tribulação? Mas acho que às vezes é na tribulação que vemos mais a mão dele em nossa vida. Pelo menos foi assim para o acampamento de Sião, quando eles estavam fazendo essa jornada para o Missouri e caminhando muito, caminhando até 64 quilômetros por dia, e às vezes não tinham muita comida, às vezes não tinham muita água, e então a cólera se espalhou entre eles. Várias pessoas morreram. Eles passaram por tribulações, mas quase todos os membros do acampamento de Sião que se lembraram e mais tarde escreveram sobre sua experiência disseram: Deus estava conosco. Foi aí que realmente percebi o quanto Deus me amava. E é muito interessante que isso tenha acontecido na jornada. Foi na tribulação que eles chegaram a essa conclusão. Pense em José do Egito.
Aqui estão todos esses sonhos. É isso que você vai se tornar, e então acontece exatamente o oposto. Mas nessa tribulação, ele se torna essa pessoa que pode receber a bênção mais tarde. Então posso dizer que, às vezes, a tribulação me prepara para me tornar a pessoa que reconhecerá e aceitará essa bênção quando ela vier. Sim. Para José é como: aí vem a esposa de Potifar. Eu guardo a lei da castidade e o que ganho com isso? Mais 3 anos na prisão. Tudo bem, isso é ótimo. Esse é um bom exemplo também de como, às vezes, nas escrituras, e você também vê isso nos filmes, os prazos são sempre condensados. Então parece que essa pessoa lutou por 2 dias. Depois tudo ficou melhor. Mas, veja José. E quantos anos ele ficou na prisão e sofreu antes de se tornar o que se tornou? Foi muito tempo. Às vezes penso nisso quando estou passando por uma provação ou quando não vejo uma bênção que acho que deveria estar chegando. Eu penso, sabe de uma coisa? Às vezes leva muito tempo e eu não sei por que tem que levar muito tempo, mas às vezes é assim mesmo, e tudo bem. Matt, tenho certeza de que você já ouviu isso. Compartilhei isso quando a irmã Emily Utt, uma de suas colegas, esteve aqui. Estamos em 1882. Agora pense nos eventos do ano passado, com a igreja comprando o templo de Kirtland e muitos dos locais de Nauvoo, 1882. John Taylor. Como povo ou comunidade, podemos aguardar nosso tempo, mas digo a vocês, santos dos últimos dias, que nada do que lhes foi tirado por atos opressivos ou governos tirânicos deixará de ser possuído por vocês ou por seus filhos depois de vocês. Seus direitos em Ohio, seus direitos em Jackson, Clay, Caldwell e Davis County, no Missouri, ainda serão restaurados a vocês. Suas posses, das quais vocês foram fraudulentamente despojados, no Missouri e em Illinois, vocês voltarão a possuir sem força, fraude ou violência. O Senhor tem sua própria maneira de regular tais assuntos. Isso é ótimo. E quanto tempo demorou? Podemos ser pacientes, mas as promessas do Senhor são sempre cumpridas. Muito bem, Matt. O que fazemos a seguir? Grande parte do resto da seção 103 trata de como os santos deveriam redimir Sião, versículos 22 e 23. Já dissemos como o Senhor diz a Joseph que ele é o servo da parábola da vinha. No versículo 22 ele diz: Portanto, que meu servo Joseph Smith diga à força da minha casa, aos meus jovens e aos de meia idade, que se reúnam na terra de Sião, na terra que comprei com o dinheiro que me foi consagrado, que todas as igrejas enviem homens sábios com seu dinheiro e terras compradas, assim como eu lhes ordenei. Portanto, há 2 coisas acontecendo aqui. Primeiro, o Senhor está dizendo que Joseph precisa convocar a força de sua casa para ir à terra de Sião. E então, no versículo 23, ele está dizendo que os membros da igreja precisam doar dinheiro para que mais terras possam ser compradas no condado de Jackson. Porque a ideia era que, se a igreja pudesse comprar mais terras lá, se pudesse se tornar uma força mais significativa, então teria a capacidade de resistir a qualquer tentativa de expulsá-los de suas terras. Agora, essa questão de enviar homens sábios com seu dinheiro para comprar terras também se aplica ao financiamento do acampamento de Sião. O restante da revelação fala sobre como Joseph Smith e outros líderes da igreja devem agir. Eles devem recrutar pessoas para participar do acampamento de Sião. O Senhor diz, vocês precisam recrutar 500 pessoas. Se não conseguirem 500 ou 400, se não conseguirem 400, talvez 300, se não conseguirem 300, talvez 200, mas certifiquem-se de conseguir pelo menos 100, porque se não conseguirem 100, então não façam isso. Então ele diz a eles para recrutarem. Então ele também lhes diz para solicitar doações das pessoas para que possam financiar essa expedição ao Missouri para ajudar os santos de lá. Há pessoas que são fundamentais na doação de dinheiro para isso no versículo 23. Gosto de ler isso como dizendo, e que todas as igrejas enviem homens e mulheres sábios com seu dinheiro. Porque algumas das pessoas que doaram para o bem da igreja durante esse período eram mulheres. Vienna Jacques foi uma das que doou uma quantia considerável de dinheiro, o que ajudou na construção do templo de Kirtland, que ajudou no desenvolvimento de Sião, mas outra mulher específica do acampamento de Sião era outra mulher de Boston. Vienna também era de Boston, e havia outra mulher lá, cujo nome era Mary Vose. Ela era conhecida como Polly, e Polly era uma irmã solteira que morava em Boston. Ela havia sido batizada por Orson Hyde e Samuel Smith quando eles estavam pregando em Boston em 1832. E em 1834, Polly tinha 54 anos. Ela era solteira.
Ela trabalhava como estofadora em Boston. Era isso que ela fazia para ganhar a vida. Ela decidiu que precisava fazer uma doação ao acampamento de Sião para que a expedição pudesse continuar. Agora, de acordo com Wilford Woodruff, ele disse que, enquanto o acampamento de Sião se reunia, enquanto os homens se reuniam em Kirtland, antes de partir, Joseph Smith conversou com vários homens sobre como eles ainda precisavam de mais dinheiro para equipar a expedição. Ele disse que eles não tinham meios para arcar com as despesas de lá até o Missouri, mas Wilford disse que Joseph Smith não estava preocupado com isso. Ele disse, em breve terei algum dinheiro. Na manhã seguinte, Joseph recebeu uma carta de Polly Vose. Nela havia $150 que ela estava doando para o acampamento de Sião. Ora, essa quantia, $150, era na verdade metade do valor que toda a igreja doou para o acampamento de Sião. Eles receberam apenas $300 em doações. Metade disso veio de Polly Vose. Gosto de considerar Polly uma mulher sábia, uma dessas pessoas de quem o Senhor falava no versículo 23. Obrigado por compartilhar isso. Adoro ouvir coisas assim. Sim, imagino se ela pensou que em 2025 estariam falando sobre mim por causa disso. Obrigado, irmã Vose. Sim, a igreja não tem muito dinheiro nesse período e, na verdade, está endividada. A dívida da igreja é tão grande que Joseph Smith não tem certeza se realmente poderá ir para o Missouri. Como ele disse, ele teme ter que ficar em Kirtland por causa de algumas das dívidas que a igreja tem lá. É aqui que a seção 104 entra em cena. É aqui que chegamos à parte financeira da discussão. É um assunto muito interessante e intrigante, mas, apenas como pano de fundo, em 1832, Joseph Smith criou uma organização chamada Firme Unida. Essa organização coordenava os esforços editoriais da igreja em Independence, bem como os esforços mercantis da igreja. E quando falamos de esforços mercantis, estamos falando de duas lojas. Estamos falando da loja que Newell K. Whitney tinha em Kirtland, Ohio. Newell era um empresário. Ele tinha uma loja que administrava lá. E também estamos falando sobre uma loja que Sidney Gilbert estabeleceu em Independence, Missouri. Ambas as lojas funcionavam como um armazém para os pobres. Eram locais onde as pessoas pobres podiam ir e obter mercadorias quando não tinham condições de pagá-las. Mas elas também vendiam mercadorias da loja para pessoas das áreas vizinhas. Portanto, tinham essa dupla função. A Firme Unida foi criada para coordenar essas duas lojas. Sua operação, bem como a gráfica da igreja em Independence, era administrada por William W. Phelps em 1834. A Firme Unida estava em uma situação financeira bastante precária devido às dívidas, e muito disso tinha a ver com a expulsão dos santos do condado de Jackson. Quando são expulsos do condado de Jackson, eles não têm mais a gráfica e não têm mais a loja de Sidney Gilbert, mas ainda estão endividados pelas mercadorias que estão na loja de Sidney Gilbert. Eles ainda estavam endividados por tentarem iniciar a operação de impressão em Independence. Além disso, tinham dívidas crescentes em Kirtland, pois estavam tentando construir o templo de Kirtland naquela época, o que exigia bastante dinheiro, e ainda estavam tentando abastecer a loja de Newell K. Whitney. Depois de tentar levantar dinheiro para pagar essas dívidas, a Firme Unida se reúne em 10 de abril de 1834. Os membros da empresa decidem que ela deve ser dissolvida e que cada um deve receber sua parte. Na época, havia 11 membros da Firme Unida, e Joseph Smith era um deles. Havia também outros líderes da igreja envolvidos nisso. Eles decidiram em 10 de abril que precisavam dissolver a empresa. Precisavam dividir os ativos entre as diferentes pessoas que faziam parte da empresa para que pudessem administrá-los como sua administração, né? E acho que o pensamento era que talvez, ao fazer isso, os indivíduos pudessem se tornar responsáveis por dívidas individuais, em vez de os membros da Firme Unida serem responsáveis pela dívida coletiva de toda a empresa. Cerca de 2 semanas depois disso, Joseph Smith recebe a seção 104 de Doutrina e Convênios. E essa revelação coloca em prática o que essas pessoas já haviam decidido fazer. O Senhor lhes diz nessa revelação que está tudo bem para a empresa unida se dissolver. Ele atribui as diferentes administrações da empresa unida a diferentes pessoas, diferentes membros da empresa unida. Então é disso que se trata essa revelação. É a atribuição dessas administrações a diferentes pessoas quando a empresa unida é dissolvida. Agora que Joseph Smith não é mais necessariamente responsável por toda a dívida da empresa, ele sente que está em uma posição um pouco mais firme, podendo seguir em frente e ainda liderar a expedição do acampamento de Sião ao Missouri. Mas é assim que esta seção se conecta ao acampamento de Sião. É porque permite que Joseph Smith seja capaz de liderar a expedição do acampamento de Sião. Oh, isso é muito interessante. Ok, o povo do Senhor sempre tem que lidar com suas próprias finanças e dívidas, e a igreja também tem que lidar com finanças e dívidas, porque vivemos no planeta Terra. Sim, exatamente. John, Matt, duvido que isso esteja na versão impressa do manual Venha, Siga-me, porque não é possível clicar nele.
Mas se você acessar a versão eletrônica online e rolar a página para baixo, há um vídeo que nosso amigo T.C. Christensen montou há anos chamado Tesouro no Céu, a história de John Tanner. Tem cerca de 20 minutos. É maravilhoso. É a história de John Tanner e como ele abençoou os santos ao pagar suas dívidas. Os santos e Joseph, 20 minutos que valem absolutamente a pena assistir com sua família. Reserve um tempo para isso. É excelente. Uma das coisas que adoro na seção 104 é essa ideia de mordomia. Quando você olha os versículos 11 e 12, onde o Senhor lhes diz: é sabedoria em mim, portanto, um mandamento que vos dou, que vos organizeis e nomeieis a cada homem sua mordomia, para que cada homem me preste contas da mordomia que lhe foi designada. Agora, é claro, isso tem um significado muito específico na época, porque trata dos diferentes bens da firme unida e de como eles foram dados. Acho que, quando leio esses versículos, fico me perguntando: qual é a minha mordomia? Como posso nessa mordomia prestar contas dela? Como posso buscar fielmente qualquer que seja a minha mordomia? Porque acho que cada um de nós tem dons que o Senhor nos deu para abençoar outras pessoas. Cada um de nós tem responsabilidades diferentes na igreja, chamados diferentes na igreja. Isso me faz pensar em como estou usando esses dons para cumprir minhas responsabilidades ou minhas mordomias. Meu pai gostava de contar a história de um professor de seminário em Idaho que tinha uma turma há 1 ano, e havia um aluno que era bastante indisciplinado. Ele frequentemente perturbava a aula, muitas vezes parecia que não queria realmente estar lá, era um daqueles alunos com os quais os professores às vezes têm dificuldade em sala de aula. Esse professor decidiu que tentaria fazer amizade com o menino, tentar conhecê-lo um pouco melhor e ver se isso ajudaria a melhorar a situação. Ele descobriu que o menino gostava muito de carros. Ele tinha um carro que precisava de conserto e convidou o menino para ajudá-lo a consertar o carro, e assim conhecê-lo um pouco melhor. Ele também descobriu que o menino gostava de boxe. Ele gostava de assistir a lutas de boxe. Então, ele o levou a uma luta de boxe, tentou se interessar pelo que o menino fazia. O comportamento não melhorou. Depois de todos esses esforços, o menino ainda perturbava a aula. Ainda não conseguia realmente fazer muito progresso. Esse pobre professor pensa: não fiz diferença na vida desse menino. Tentei todas essas coisas diferentes. Tornei-me amigo dele. Não adianta. Bem, uma manhã, bem cedo, por volta das 4 horas, ele recebeu uma ligação. Seu telefone tocou e ele atendeu, e era o menino. Ele disse: minha mãe acabou de falecer e gostaria de saber se você poderia vir ficar comigo e meu pai neste momento. Então ele disse: claro que posso fazer isso. Então ele dirigiu até a casa do menino e entrou lá. O pai estava inconsolável, soluçando, sem saber o que fazer. Quando o professor entrou e se sentou no sofá, o adolescente foi até ele e o abraçou. E esse maravilhoso professor do seminário apenas o abraçou por 1 minuto e o menino disse: pai, gostaríamos que o irmão fulano falasse no funeral da mãe, não é? Porque ele conhece o evangelho e sabe das coisas boas da vida. Então esse professor percebeu naquele momento que, embora achasse que não tivesse feito muita diferença na vida desse menino, ele realmente tinha feito. Para mim, essa é uma grande lição sobre a administração de alguém que realmente tenta cumprir essa administração, fazendo isso de uma maneira que abençoa a vida de alguém, mesmo que pareça que ele não tenha feito muito progresso. Isso provavelmente acontece muito nessa igreja, onde pensamos: não fiz nenhuma diferença durante os anos em que exerci este chamado. E então descobrimos que algo estava acontecendo que não tínhamos percebido. Fizemos uma diferença profunda. Sim, e isso remete ao que mencionamos antes, que é a disposição para fazer as coisas. Se estivermos dispostos a tentar, mesmo que sejamos ministros e parecemos não estar fazendo muito, se fizermos um esforço, se estivermos dispostos a fazer algo, é aí que as bênçãos podem vir tanto em nossa vida quanto na vida daqueles a quem ministramos. É a seção 64. Eu, o Senhor, exijo o coração e a mente dispostos. Sempre gosto de salientar que somos sempre convidados a estar dispostos porque não somos capazes. Não somos capazes de fazer as coisas perfeitamente. Deus é capaz, mas nós podemos estar dispostos. Estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e dispostos a guardar seus mandamentos. O que você acabou de compartilhar ajuda a entender o versículo em que o Senhor diz: você vai prestar contas da sua mordomia. Isso torna menos assustador o fato de que talvez o Senhor diga: não, olhe para todo o bem que você fez. Não olhe para tudo o que você não fez. Sim, adoro isso porque acho que provavelmente será assim. Não é sempre assim que eu imagino, porque eu imagino mais como chegar lá e o Senhor dizer: bem, você não fez isso, não fez aquilo e não fez aquilo outro. Mas acho que será mais. Olhe para o bem que você fez, mesmo que você ache que não fez muito. Isso parece com ele. Sim. Matt, a firme unida volta depois disso? Não, a firme unida é dissolvida. Há um elemento da firme unida chamado literary firm,
que na seção 70 de Doutrina e Convênios fala sobre a nomeação de administradores para as revelações. 6 homens são nomeados para serem esses administradores. Esses administradores formaram a Literary Firm. A Literary Firm parece ter continuado de alguma forma por alguns anos depois disso. Eles conseguiram estabelecer uma gráfica em Kirtland, Ohio, e adquirir uma nova impressora, onde começaram a publicar o Mensageiro e Advogado e a Doutrina e Convênios. Mas a firma unida como um todo, após ser dissolvida, parece que grande parte da coordenação desses esforços mercantis e de publicação ocorreu entre o Sumo Conselho de Kirtland e não com a firma unida. Eu entendo por que eles ficariam desapontados e confusos. Nós criamos isso. Era para construir Sião, o Senhor viria novamente. Nada disso deu certo. Já passei por experiências na vida em que senti, ei, estou fazendo o que devo fazer, mas não está dando certo. Pode ser difícil lidar com isso, mas acho que você precisa se lembrar do que já conversamos. Você precisa ter paciência, lembrar que o Senhor tem seu próprio cronograma. Você precisa lembrar que, em algum momento, Ele concederá essas bênçãos. Deus não mente. Se Ele promete algo, isso será cumprido, mas pode levar algum tempo. Em vez de dizer, bem, talvez sejam 6 meses. Bem, talvez seja mais um ano. Bem, talvez seja mais um ano. Pode ser mais fácil se render. Senhor, eu confio em você. Sejam 6 meses ou 60 milhões de anos, eu confio em você. Eu tinha a velha cláusula, no tempo certo, em minha bênção patriarcal, em relação ao meu casamento, que era mais longa do que a maioria, mas estava lá. Então eu apenas pensei, vou continuar tentando fazer o que devo fazer, estar onde devo estar, e no tempo certo do Senhor, algo acontecerá. Eu realmente acredito que é quando você consegue aceitar isso e dizer, tudo bem, isso vai acontecer, quando acontecer será na hora certa do Senhor, é aí que a paz realmente chega. Pelo menos essa tem sido minha experiência quando estou preocupado com o motivo pelo qual isso não está acontecendo, e talvez eu espere mais 4 meses. E então os 4 meses passam e nada acontece. Isso não traz paz, apenas traz ansiedade e preocupações. Se você é capaz de entregar sua vontade ao Senhor, é aí que a paz chega. Sim. Notei que ele diz no versículo 15, é meu propósito prover para meus santos. Todas as coisas são minhas, mas deve ser feito à minha maneira. Ótimo versículo, sim. Isso é incrível. Percebi que, no final do versículo 104, o Senhor repete, sejam humildes, sejam humildes, sejam humildes. Talvez ele perceba que eles estão enfrentando dificuldades. Não vejo como eles poderiam ser outra coisa senão humildes. Tudo está dando errado. Gostaria muito de saber que tipo de orgulho eles tinham, porque nada está dando certo. Hank Smith, 0 horas, 31 minutos e 58 segundos. Agora eles poderiam estar com raiva. Talvez. Além disso, havia membros da firma unida que Joseph disse serem cobiçosos em relação aos bens da empresa, e ele apontou especificamente William W. Phelps e Sidney Gilbert, dizendo que William considerava a impressora como sua, e não da igreja, e que Sidney Gilbert estava preocupado com a distribuição de bens aos pobres porque não sabia como pagaria pelos outros bens. Então, acho que isso pode ser parte do que o Senhor está se referindo no final, quando fala sobre ser humilde e confiar nele, que tudo ficará bem. Isso é difícil. Sim. Eu poderia me ver preocupado com... Espere, o quê? Ah, sim. Você sabe que somos instruídos a orar por nossos inimigos. Gosto muito da escolha de palavras aqui no versículo 81. Portanto, escreva rapidamente para Nova York. Escreva de acordo com o que for ditado pelo meu espírito, e eu suavizarei o coração daqueles a quem você deve. Essa ideia de alguém te dificultando a vida, alguém te intimidando, seja lá o que for. Adoro essa expressão. Senhor, por favor, amoleça o coração deles. Há algumas coisas que simplesmente não podemos fazer, mas Ele pode. Adoro essa expressão. É algo que podemos pedir. Que os corações sejam amolecidos. Quero dizer, uso essa linguagem quando estamos vendo os acontecimentos mundiais, a raiva, a guerra e a contenda. Ó, Senhor, por favor, amoleça os corações ao redor do mundo para que não precise ser assim? Sim. Temos outra seção aqui, 105. Adoro essa, porque às vezes gosto de ver onde essa revelação foi dada. Essa frase diz Fishing River. Sim. Essa foi a única vez. Esta revelação foi dada no Missouri. Está no final do acampamento de Sião. Vamos falar um pouco sobre a expedição do acampamento de Sião.
Já falamos sobre como, na seção 103, Joseph recebeu o mandamento de recrutar pessoas para acompanhá-lo ao Missouri. Ele e vários outros líderes da igreja viajam pelo leste dos Estados Unidos, indo a Nova York e outros lugares, para tentar recrutar pessoas para o acampamento de Sião. Na verdade, há 2 contingentes do acampamento de Sião, um parte de Kirtland e o outro parte do território de Michigan. Hiram Smith e Lyman White foram ao território de Michigan para recrutar santos lá. Os 2 contingentes se unirão no Missouri eventualmente. Mas é importante lembrar que não são apenas os santos vindos de Kirtland, mas há também um pequeno grupo que vem de Michigan. Agora, se vocês se lembram, na seção 103, o Senhor disse: qual é o mínimo necessário para que vocês façam isso? Ele diz que são 100. Bem, quando o primeiro contingente parte de Kirtland, em 5 de maio de 1834, havia 120 pessoas. Dá para perceber que os santos conseguiram o mínimo necessário. Isso será importante para alguns versículos que aparecem na seção 105, sobre os quais falaremos. Mas esse contingente parte de Kirtland, o outro parte de Michigan. Parley P. Pratt é instruído a continuar recrutando pessoas ao longo do caminho. No final, há cerca de 230 pessoas no acampamento de Sião que acompanham Joseph Smith, e elas marcham para o Missouri para tentar ajudar os santos que estão lá. Quando você olha a seção 103, novamente, isso se refere às expectativas. Algumas das palavras que o Senhor usa na seção 103 retratam isso como algo militante, que haverá um exército que irá adiante e resgatará Sião pelo poder. Às vezes lemos isso e pensamos que Joseph estava reunindo um grupo que iria entrar e retomar as terras do condado de Jackson pela força. Mas não era isso que Joseph Smith tinha em mente para o acampamento de Sião. Este era o plano para o acampamento de Sião. Joseph iria reunir esse grupo de pessoas. Eles iriam marchar para o Missouri. Quando chegassem ao Missouri, iriam solicitar a Daniel Dunklin, que era o governador do Missouri, que convocasse e da milícia estadual. Quando a milícia estadual do Missouri fosse convocada, ela acompanharia os santos de volta às suas terras no condado de Jackson para que pudessem ficar lá em segurança. Agora, como o governador não podia manter a milícia reunida indefinidamente, quando a milícia se dispersasse após levar os santos de volta às suas terras, os membros do acampamento de Sião permaneceriam no condado de Jackson para proteger os santos de serem expulsos de suas terras. Novamente, não havia nenhuma intenção na mente de Joseph de que iríamos embora e que esse grupo de pessoas iria retomar essas terras à força. Eles estavam armados quando foram para o Missouri, mas estavam armados porque temiam ser atacados por outras pessoas. Portanto, precisavam ter uma maneira de se defender. Mas tudo dependia da disposição de Daniel Dunklin em convocar a milícia estadual. Eles atravessaram Ohio, Indiana e Illinois. Finalmente, eles chegam ao Missouri. É uma longa caminhada. Como mencionei antes, algumas pessoas disseram que caminhavam até 64 km por dia. Heber C. Kimball fala sobre como algumas pessoas tinham botas novas que iriam usar. Elas compraram essas botas para caminhar até o Missouri. Bem, se algum de vocês já comprou sapatos novos e depois fez uma caminhada, sabe que isso não acaba bem. Heber C. Kimball fala sobre algumas pessoas que ficaram com bolhas nos pés, as bolhas se romperam e elas ficaram com as botas cheias de sangue enquanto caminhavam. Condições nada agradáveis. Eles não tinham muito dinheiro para equipar a expedição. Vocês devem se lembrar que eu disse que a própria igreja doou apenas $300, o que não era suficiente para comprar bens e suprimentos para a expedição. Então, na verdade, os membros do acampamento de Sião consagraram seu próprio dinheiro em um fundo geral para ajudar a pagar pelo acampamento de Sião. Eles não estavam apenas sacrificando seu tempo, mas também seu dinheiro para ter os bens necessários para ir ao Missouri. A viagem não foi agradável em alguns momentos, eles não tinham muita comida. Há momentos em que eles atravessam pradarias onde não há muita água. A maioria das pessoas lida com essas coisas de maneira bastante decente, mas há algumas pessoas na viagem que começam a reclamar, o que eu entendo perfeitamente e simpatizo, porque se fosse eu, odeio dizer isso, mas acho que teria sido um dos murmuradores ao longo do caminho. Apenas, o que estamos fazendo? Porque não temos comida suficiente e outras coisas mais. Mas um deles era Sylvester Smith, que na verdade era membro do Sumo Conselho de Kirtland. Novamente, há outra conexão com o Sumo Conselho de Kirtland, mas Sylvester reclamou praticamente durante toda a viagem. Ele tinha desentendimentos frequentes com as pessoas do acampamento de Sião. Sinto-e por Sylvester porque tenho certeza de que ele estava cansado, tenho certeza de que ele está com fome a maior parte do tempo. Sei como me comporto quando estou cansado e com fome. Irritado. Sim, talvez se ele tivesse comido uma barra de Snickers no caminho, teria ficado melhor, mas ocorrem diferentes incidentes. Ele fica irritado porque Joseph Smith tem um cão que late para ele. Sylvester não gosta disso.
Então ele discute com Joseph Smith sobre isso. Em uma ocasião, Parley P. Pratt voltou ao acampamento e não tinha comida para o jantar. Então Parley perguntou a Sylvester se ele poderia compartilhar um pouco de seu pão com ele, e Sylvester disse que não iria compartilhar seu pão, e Joseph o repreendeu por isso. Em outra ocasião, ele reclama do que está acontecendo no acampamento e deixa as pessoas irritadas. Joseph diz que, devido ao espírito que está presente no acampamento, eles enfrentarão algumas dificuldades. E de acordo com Heber C. Kimball, na manhã seguinte, o acampamento acorda e todos os seus cavalos estão mancando, e estão tão mancando que é difícil levá-los ao rio para beber água. Então Joseph diz: vocês precisam apenas se humilhar. Precisam orar e, se fizerem isso, seus cavalos ficarão bem. Então eles fazem isso, oram a respeito, e Heber C. Kimball diz que todos os cavalos foram curados depois disso, com exceção do cavalo de Sylvester Smith que morreu. Isso é terrível. Sylvester está passando por um momento difícil. Em certa ocasião, ele reclama com Joseph, e acho que Joseph fica frustrado com Sylvester e joga a corneta do acampamento nele. Mais tarde, algumas pessoas dirão: não, ele não jogou a corneta em Sylvester, ele apenas a jogou no chão e ela quicou e acertou Sylvester. Mas acho que ele jogou em Sylvester porque Sylvester meio que merecia. Mas enfim, tudo isso acontece. Eles finalmente chegam ao Missouri e enviam Parley P. Pratt e Orson Hyde para falar com o governador Dunklin e pedir que ele convoque a milícia estadual. Quando chegam lá, o governador Dunklin diz: não vou fazer isso. Eles não estão fazendo isso por um sonho irreal. Houve alguma comunicação que eles tiveram com o governo estadual antes disso, o que deixou Joseph Smith confiante de que Dunklin convocaria a milícia. Mas quando chegam lá, ele diz: não vou fazer isso. Isso é um grande obstáculo aos planos deles, porque essa era a parte fundamental. Mas mesmo assim, Moses Martin, um dos participantes do acampamento, diz que depois de ouvirem essa notícia, eles continuaram seu caminho. Joseph pensou: tudo bem, não é e que as coisas não estejam indo como queremos, mas vamos continuar. Eles enfrentam problemas com pessoas ao longo do caminho antes da revelação da sessão 105 ser dada. Eles chegam ao Rio Fishing. Enquanto estão no Rio Fishing, um grupo de 5 homens chega ao acampamento. Eles dizem: só para vocês saberem, vocês vão ver o inferno antes do amanhecer. Há um grupo de algumas centenas de homens do outro lado do rio. Vamos atacá-los esta noite. Vamos basicamente matar todos vocês. Agora, não sei como você lida com algo assim quando tem pessoas ameaçando você dessa forma, mas logo após o grupo deixar o acampamento, novamente, isso é de acordo com a lembrança de Heber C. Kimball, ele diz que percebeu que havia como que uma mancha preta no céu que gradualmente ficava cada vez maior e maior até que finalmente todo o céu ficou negro com nuvens, e essa terrível tempestade se abateu. Há relâmpagos, trovões, granizo e tanta chuva, de acordo com Heber C. Kimball, que ele disse que o rio Fishing subiu 12 metros. Sabe, antes tinha apenas alguns centímetros, mas subiu 12 metros por causa da quantidade de chuva que caiu. Isso impediu que a multidão cruzasse o rio e atacasse o acampamento. Muitos membros do acampamento pensaram que isso era obra de Deus, que Deus havia providenciado essa tempestade para que eles não fossem atacados. A excelente Lisa Spice colocará isso nas notas do nosso programa. Há um filme que foi feito para o seminário chamado Acampamento de Sião, e você pode encontrá-lo no site da igreja. Colocaremos o link lá. Não sei quanto tempo dura, não é muito longo, mas é um ótimo vídeo sobre o que Matt acabou de falar. Eles encontram uma igreja abandonada ou algo assim, uma igreja antiga, e estão todos deitados nos bancos cantando hinos. E Joseph não diz que Deus está nessa tempestade? É isso? Sim, há uma lembrança que fala sobre Joseph dizendo que Deus está na tempestade. A maioria das pessoas que se lembram da tempestade dizem que foi realmente a mão de Deus nos protegendo naquele momento. Quem foi que disse que, quando Jeová luta, é melhor estar ausente? É essa a ocasião. Sim, mas eles não usaram uma linguagem tão educada quando disseram que você vê a mão do Senhor nisso, mas, embora essa multidão tenha sido impedida de atacar, apenas alguns dias depois, outro grupo chega ao acampamento. Esse grupo não é tão beligerante quanto o outro, mas eles dizem a Joseph: olha, só para você entender a situação aqui, há cerca de 500 pessoas reunidas no condado de Jackson, do outro lado do rio, e se você cruzar o rio com esse grupo, eles vão atacá-lo. Haverá derramamento de sangue, você só precisa entender isso. Ao entrar nessa situação, Joseph diz a eles: olhem, nós só temos intenções pacíficas aqui, não estamos planejando atacar ninguém. Estamos apenas tentando ajudar nossos irmãos santos e recuperar as terras que lhes foram tiradas, mas não vamos atacar ninguém por isso. Queremos fazer isso pacificamente. O grupo vai embora. No dia seguinte, 22 de junho, Joseph Smith recebe a revelação que está na seção 105 de Doutrina e Convênios. Nessa revelação, o Senhor basicamente diz aos membros do acampamento de Sião: sou grato por seu sacrifício, não é mais necessário que vocês redimam Sião. Pouco depois disso, o acampamento começa a se dispersar. Enquanto se dispersam, ocorre um surto de cólera entre eles.
A cólera era uma doença que se espalhava pelas vias navegáveis dos Estados Unidos desde 1832. Ela afeta muitos membros do acampamento e, na verdade, 13 santos dos últimos dias morrem devido a essa epidemia de cólera. 11 deles eram membros do acampamento de Sião. Há 2 membros da igreja que moravam no condado de Clay que também foram afetados nessa época e também faleceram. Isso resume o que aconteceu com o acampamento de Sião, mas acho que é um bom pano de fundo para falar sobre alguns desses versículos que temos. Na seção 105, novamente na primeira parte da revelação, nos primeiros 9 versículos, o Senhor fala sobre os santos, algumas transgressões dos santos. Ele diz no versículo 2: Eis que eu vos digo que, se não fosse pelas transgressões do meu povo, falando da igreja e não dos indivíduos, eles poderiam ter sido redimidos até agora, referindo-se aos santos no Missouri, mas eis que eles não aprenderam a ser obedientes às coisas que eu exigi de suas mãos, mas estão cheios de toda sorte de maldade e não compartilham de seus bens, como convém aos santos, com os pobres e aflitos entre eles, e não estão unidos de acordo com a união exigida pela lei do reino celestial. Sião não pode ser edificada a menos que seja pelos princípios da lei do reino celestial, caso contrário não posso recebê-la para mim. Bem, a quem o Senhor está se referindo aqui? Ele diz no versículo 2 que está falando sobre a igreja e não sobre indivíduos. O que o Senhor está se referindo nesses versículos é o fato de que ele estabeleceu o mínimo de pessoas que iriam para o acampamento de Sião em 100. Eles acabaram tendo cerca de 230 que foram, mas isso ainda não é nem metade do que o Senhor estava pedindo. Os 500 que ele realmente queria que fossem, e novamente, o dinheiro. As pessoas não contribuíram com dinheiro para a expedição. Joseph Smith e outros foram até os santos. Eles arrecadaram apenas $300. Então, os membros do acampamento de Sião tiveram que contribuir com $1.600 para equipar o acampamento. O Senhor aqui está realmente repreendendo a igreja e dizendo: vocês não apoiaram esta expedição? Eu ordenei a Joseph que fizesse isso. Ele saiu e tentou obter apoio, e vocês não apoiaram o acampamento de Sião financeiramente ou com seu tempo. Bem, eu olho para isso e penso: será que estou fazendo as coisas que nossos profetas e apóstolos me aconselharam a fazer? Estou me esforçando para ajudar onde posso? Estou tentando cumprir as designações que me foram dadas na igreja? Seja meu chamado na igreja, sejam outras coisas que me são pedidas. Muitas vezes me vejo mais parecido com Sylvester Smith do que com Brigham Young ou Wilford Woodruff ou um desses membros fiéis do acampamento de Sião. Às vezes, quando me pedem para fazer um turno na fábrica de conservas da igreja ou para ajudar alguém a se mudar, minha reação inicial é reclamar: por que eu tenho que fazer isso? Tenho muitas coisas para fazer hoje. Eu não deveria ter que fazer isso. Esses versículos aqui me fazem parar um pouco para pensar. Eles basicamente dizem mais uma vez que nossa disposição de ajudar os outros, nossa disposição de servir, são os princípios sobre os quais o reino celestial é construído. Esses são os princípios que construirão Sião. Se eu não corrigir minha própria atitude em relação a tentar servir outras pessoas em minha ala ou em minha comunidade, então não estou ajudando a construir Sião com isso. Precisamos ter a atitude de estar dispostos a servir e de servir para que Sião seja verdadeiramente construída entre nós, em nossas famílias, alas e estacas. É preciso haver essa disposição. Sim, seção 84, versículo 57, já lemos isso. O Senhor diz que permaneceremos sob essa condenação até nos arrependermos. Ele fala sobre o livro de Mórmon e diz que não devemos apenas falar, mas agir. Falamos muito. É fácil falar, sentado na minha capela e inaudível. É fácil dizer coisas legais. Sim, é fácil dizer. Sim, vamos todos fazer isso. Vamos todos nos consagrar, sim, e depois realmente colocar em prática. Eu sinto pena desses caras. Então, resumindo, vamos lá, vamos encontrar o governador Dunklin. Ele vai nos dar a milícia para nos ajudar a trazer nosso povo de volta para suas terras. Eles chegam lá. O governador Dunklin diz que não. Então eles ficam tipo: e agora? O que fazemos? E então eles têm esses confrontos. Sim, isso mesmo. Então eles finalmente se separam. Agora eu posso entender como eu ficaria um pouco, desapontado? Sim, exatamente. Também é importante ressaltar que, de acordo com todos os registros que temos, Joseph Smith não iria dissolver o acampamento de Sião. Ele não iria desistir até receber essa revelação. Uau! Quem lhe disse para fazer isso? Quando diz: tome a força da minha casa, lá vamos nós novamente com as expectativas. É força espiritual? É a força física que eu entregarei com poder? É com músculos? É com mosquetes? É com tempestades? Agora podemos pensar que é isso, mas na verdade é aquilo. Matt, como você se torna uma pessoa que apoia, que segue adiante? Porque eu sou como você. Eu reclamo. Não sou o primeiro a me inscrever. E se eu tiver uma bolha no pé a caminho da tarefa de enlatamento, eu posso. Eu tenho uma bolha.
Comprei sapatos novos e vou ficar em casa. O mais interessante sobre isso é que, embora eu tenha tendência a reclamar e não queira fazer, quando realmente vou fazer, é uma experiência ótima. Sinto o espírito e me sinto muito bem depois. Isso me faz pensar, por que tenho tanta dificuldade em ir e fazer isso, se sei como me sentirei depois? Hank, quando você diz como se tornar alguém que faz isso, para mim, é tentar me concentrar em como me senti quando fiz essas coisas. Se consigo me concentrar nisso, isso me ajuda a estar um pouco mais disposto a ir e fazer. Hank, eu disse às moças, falei no acampamento das moças, eu disse a elas, se tiverem a chance de participar de um projeto de serviço com os rapazes, vão. Vocês aprenderão mais sobre as pessoas em um projeto de serviço, certo? Eles trabalham duro ou mal trabalham, eles ficam em volta da mesa de biscoitos ou estão procurando outra pá. Nossa, você aprende muito sobre as pessoas em um projeto de serviço. Lembre-me de não ir com você a um projeto de serviço comunitário. Sim, porque estou apenas observando, fazendo anotações para minha próxima palestra. Sim, não quero. Não quero servir a ninguém. Só quero usar isso em uma aula. Nos versículos 13 e 14, o Senhor diz que é conveniente que meus anciãos esperem um pouco pela redenção de Sião, pois eis que não exijo que eles lutem nas batalhas de Sião. Pois, como disse em um mandamento anterior, assim cumprirei, lutarei suas batalhas. Tanto alguns dos participantes do acampamento de Sião, quanto nós hoje, quando lemos esses versículos e olhamos para o acampamento de Sião, pensamos uma de duas coisas, ou talvez pensemos ambas as coisas, né? Primeiro, que o acampamento de Sião fracassou, e segundo, por que o Senhor os fez fazer isso? Se, quando chegaram lá, ele apenas lhes disse, não importa, vocês precisam primeiro receber a investidura no templo, porque é isso que ele também lhes diz aqui, que a redenção de Sião não acontecerá até que recebam a investidura do alto. Você poderia ter me dito isso antes de eu partir. Exatamente. Quanto à primeira pergunta, o acampamento de Sião foi um fracasso? Bem, se você estiver olhando para isso da perspectiva dos santos, que deveríamos ir e resgatar as terras no Missouri e no condado de Jackson, né? Levar os santos de volta para aquelas terras, então acho que sim. Você poderia dizer que foi um fracasso porque isso não aconteceu, mas para a maioria dos participantes do acampamento de Sião, não foi um fracasso de forma alguma. Já falei um pouco sobre como muitos participantes do acampamento de Sião viram isso como uma parte fundamental de sua vida, um momento em que eles realmente conheceram Deus e conheceram a si mesmos e o quanto estavam dispostos a se sacrificar pelo Evangelho. Você mencionou Brigham Young. Brigham Young disse que, quando voltou da missão em Kirtland, um irmão lhe perguntou, Irmão Brigham, o que você ganhou com essa viagem? Eu respondi, exatamente o que fomos buscar. Eu não trocaria o conhecimento que recebi nesta temporada por todo o condado de Geauga, onde ficava Kirtland, pois propriedades e minas de riqueza não se comparam ao valor do conhecimento. O que Brigham está dizendo aqui? Ele está dizendo, pude observar Joseph Smith, como ele liderava, como organizava esse acampamento, e isso para mim valeu mais do que qualquer outra coisa. E acho que isso tem um impacto ainda maior quando pensamos em quando os santos deixaram Nauvoo e estavam viajando para a Grande Bacia, e sob a liderança de Brigham Young, ele organizou aquela expedição quase exatamente como Joseph Smith organizou o acampamento de Sião. Na verdade, uma das razões pelas quais chamamos o acampamento de Sião hoje é porque originalmente era e conhecido como acampamento de Israel, era assim que eles se referiam a ele na época em que aconteceu. Bem, não o chamamos mais de acampamento de Israel porque os santos que deixaram Nauvoo e foram para a Grande Bacia, nós os chamamos de acampamento de Israel, esse é o nome que eles adotaram. Então essa expedição passou a ser chamada de acampamento de Sião para distingui-la das duas, mas isso mostra o quanto Brigham aprendeu com Joseph Smith nessa expedição. Conhecimento que ele não saberia na época, mas 10 anos depois, ele estaria no comando da igreja e teria que contratar pessoal e organizar essa expulsão em massa de Illinois para a Grande Bacia. Wilford Woodruff também disse, eu estava no acampamento de Sião com o profeta de Deus, eu vi como Deus lidava com ele, eu vi o poder de Deus com ele, vi que ele era um profeta. O que lhe foi manifestado pelo poder de Deus naquela missão foi de grande valor para mim e para todos os que receberam suas instruções. A maioria dos que participaram do acampamento de Sião não considerou isso um fracasso. Agora, houve alguns que, quando Joseph disse que iria dissolver o acampamento, ficaram irritados com isso e pensaram, bem, por que fizemos isso? Não entendo. Sylvester era um deles? Sylvester era, e então Sylvester volta para Kirtland e acusa Joseph de irregularidades financeiras no acampamento de Israel, e então há todo esse caos que acontece em Kirtland depois que eles voltam disso. Mas mesmo com tudo isso, Joseph ainda nomeia Sylvester como um dos primeiros membros dos 70 em fevereiro de 1835, o que é simplesmente surpreendente para mim, pois mesmo com tudo o que Sylvester fez na expedição e em suas consequências, Joseph ainda disse, não, você é um líder valioso e vou torná-lo um dos 70. É algo notável. Muito notável. Sylvester está na sua árvore genealógica, Hank. Ele é um Smith.
Provavelmente. Não, mas ele me deixou seu cavalo. Sim. Não, o cavalo dele morreu. Isso mesmo. Isso mesmo. Seu cavalo morreu. Sim. Outra coisa a se considerar, e às vezes falamos sobre isso na igreja, é que, após o término do acampamento de Sião, em fevereiro de 1835, os primeiros 12 apóstolos foram chamados. Quando os primeiros membros dos 70 foram chamados. Dos 12 apóstolos originais que foram chamados nesta dispensação, 8 deles foram com Joseph Smith no acampamento de Sião, e dos primeiros 56 membros dos 70 que foram chamados, todos eles foram com Joseph Smith no acampamento de Sião. Quando você analisa como isso afetou a igreja mais tarde na liderança da igreja, percebe-se que teve um impacto profundo, e não foi um fracasso de forma alguma. Matt, tenho interesse na missão britânica quando Joseph Smith chamou o quórum dos 12 para ir. E nem todos puderam ir, mas foram 9 e todos eram membros do acampamento de Sião que foram. Você acabou de dizer 8? 8 dos 12 apóstolos originais foram chamados. Quando eles foram para a Inglaterra em 1839, vários dos 12 originais haviam se afastado da igreja e foram substituídos por pessoas que participaram do acampamento de Sião. Wilford Woodruff, por exemplo, não era um dos 12 originais, mas foi nomeado membro dos 12 antes de eles irem para a Inglaterra. O mesmo aconteceu com George Smith. Ele era primo de Joseph. Tinha 16 anos na época do acampamento de Sião, quando participou da expedição. Ele acabou se tornando membro dos 12 também, portanto, isso se estende além dos 12 apóstolos originais que foram chamados. Acho que a missão britânica foi semelhante ao acampamento de Sião, pois lhes proporcionou experiência. Desta vez, quando não podiam falar com Joseph, eles tiveram que operar como um quórum do outro lado do oceano. Acho que isso foi ótimo para Brigham Young, provavelmente. Então, Matt, seria correto dizer que o acampamento de Sião mostrou a Joseph e, de certa forma, ao Senhor, quem estava disposto a assumir a liderança, e o Senhor disse: essa é a minha futura liderança. Esse é o grupo. Com certeza. Acho que Joseph teve a oportunidade no acampamento de Sião de observar os membros da igreja e ver como eles reagiam a condições adversas, para conhecê-los melhor. Porque quando pensamos em Wilford Woodruff, se filiou à igreja em 1833, a primeira vez que ele viu Joseph Smith foi quando este veio a Kirtland, antes de partir para o acampamento de Sião. Ele não conhecia Joseph de forma alguma. Joseph também não conhecia Wilford, mas tenho certeza de que eles se conheceram nessa viagem. O acampamento de Sião foi fundamental para a formação do quórum dos 12 apóstolos e dos 70. Graças a Deus por Wilford Woodruff ter mantido um diário após o outro. Sim, ele era uma pessoa notável por ter conseguido fazer isso ao longo de 60 anos, tão fiel em manter o diário. Sim, você tinha 3 presidentes da igreja no acampamento de Sião. Você tinha Joseph, Brigham e Wilford. Uau! Sim. Provavelmente vocês dois estão pensando agora na citação de John Wooden, que era treinador de basquete da Universidade da Califórnia, Los Angeles, que disse: o desporte não desenvolve o caráter, ele o revela. Acho que o acampamento de Sião revelou o caráter, como você acabou de dizer, Matt, de muitos desses homens. Quem está disposto a, o que você disse, Hank, a dar um passo à frente? Sim. Assim como o próximo projeto de serviço em sua ala. Acho que isso também responde à segunda pergunta que fiz. Por que o Senhor os mandaria embora? Em parte foi para que Joseph pudesse conhecer melhor algumas dessas pessoas. Olhando para as experiências das pessoas no acampamento de Sião, algo que o versículo 19 diz, acho que é importante na seção 105. Então diz: ouvi suas orações e aceitarei suas ofertas. É conveniente para mim que eles sejam trazidos até aqui para uma prova de sua fé. Acho que muitas vezes na vida é na tribulação, é na jornada que mais crescemos. Algumas dessas pessoas que foram ao acampamento de Sião provavelmente tiveram experiências que não teriam tido de outra forma. Provavelmente cresceram espiritualmente de maneiras que não teriam crescido de outra forma. Isso me faz pensar um pouco sobre minha própria missão e algo que minha bênção patriarcal disse sobre minha missão. Quando recebi minha bênção patriarcal, eu tinha 14 anos, eu acho. Ela me falou sobre minha missão. Dizia: prometo que você terá sucesso em sua missão. Bem quando recebi meu chamado missionário, aos 19 anos, fui chamado para a missão de Antuérpia, na Bélgica, que é a parte de língua holandesa da Bélgica. Servi 2 anos na Bélgica. Foi muito difícil, e não havia muitas pessoas que queriam conversar conosco sobre religião. Nós ensinávamos e eles tinham problemas com o dízimo ou com outras coisas e não se filiavam à igreja.
Quando voltei da missão, havia uma pessoa que eu havia ajudado a ensinar que se batizou e outra pessoa que eu havia abordado na rua durante o contato de rua, obtido suas informações e passado para outros élderes que se batizaram, e essas foram as únicas pessoas que eu conhecia que eu havia ensinado que se batizaram por muitos e muitos anos. Olhei para aquela promessa em minha bênção patriarcal e pensei, como tive sucesso em minha missão. Era algo difícil para mim tentar entender, mas à medida que pensei mais sobre isso, conversei com meus pais e até mesmo com meu presidente de missão nos anos seguintes, percebi que minha missão foi definitivamente um sucesso para mim, e o que quero dizer com isso é que aprendi o evangelho de maneiras melhores em minha missão do que poderia ter aprendido se tivesse ficado em casa. Aprendi por mim mesmo como o evangelho era importante para mim, que eu estava disposto a sacrificar 2 anos para fazer algo todos os dias, sair e conversar com as pessoas, mesmo que na maioria das vezes tivéssemos apenas 2 pessoas que quisessem conversar conosco. Eu ainda estava disposto a acordar todos os dias e sair para fazer isso, mas isso me ajudou a entender melhor o que o evangelho significava para mim e meu próprio compromisso com ele, e acho que dessa forma foi um sucesso para mim e me proporcionou experiências que eu não teria tido de outra forma. Quando penso no acampamento de Sião, talvez muitas pessoas que participaram dele também tenham pensado assim, que ele não teve o resultado que elas achavam que deveria ter tido, mas que, ao longo da jornada, elas viveram experiências. Elas participaram de coisas que as ajudaram a crescer espiritualmente de maneiras que não teriam crescido se não tivessem ido ao acampamento de Sião. Eu estava olhando para o versículo 9. Em consequência das transgressões do meu povo, é conveniente que meus anciãos esperem. Concordo com o Inigo Montoya. Odeio esperar, que eu devo esperar um pouco pela redenção de Sião. Então gosto do versículo 10, para que eles próprios possam estar preparados. Você poderia fazer uma lista para que eles possam ser ensinados mais perfeitamente e ter experiência? Quero dizer, esse acampamento de Israel não foi uma experiência, não foi? Não mais perfeitamente no que diz respeito ao seu dever e às coisas que exijo de suas mãos. Mas então o versículo 11, isso não pode ser realizado até que meus anciãos sejam dotados de poder do alto. Como você mencionou, você pode ver com o que o Senhor está preocupado. Você precisa ter essa experiência, você precisa ser ensinado mais. Você precisa saber qual é o seu dever, você precisa esperar o que é a parte difícil. E você mencionou o versículo 9, uma provação de sua fé. Gosto, Hank, que tenhamos conversado com outros convidados sobre provação e prova serem o mesmo tipo de palavra. Você será provado. Há o Dugway Proving Grounds, a oeste do Great Salt Lake, eu acho, onde eles testam materiais militares, e sempre pensei que a prova, este é um campo de provas. Você está sendo provado. Matt, parece que sua história de missão lá, no acampamento de Sião. O Senhor pode estar dizendo, eu já sabia quem você era e como você é bom. Eu queria que você visse como você é bom, porque você saiu disso e da missão. E eles saíram do acampamento de Sião dizendo que realmente foi uma bênção, porque o Senhor não precisava descobrir se eles estavam dispostos a ir. Ele já sabia, mas eles precisavam saber que estavam dispostos a fazer isso. Abraão precisava aprender algo sobre Abraão, certo? A declaração de Hugh B. Brown. Matt, vamos fazer uma ponte entre os séculos. Você estuda a história da igreja, o acampamento de Sião, há muitos anos. Temos ouvintes em todo o mundo. Você poderia fazer uma ponte entre o acampamento de Sião e aqueles ouvintes que estão passando por dificuldades? Para mim, quando olho para o acampamento de Sião e vejo as coisas sobre as quais conversamos hoje, ou penso um pouco mais sobre elas, há muito a ser dito sobre não permitir que nossas próprias expectativas atrapalhem nosso crescimento espiritual. Todos nós teremos momentos na vida em que as coisas não sairão como pensávamos que deveriam sair. Às vezes, olhamos para esses momentos e dizemos, bem, é porque Deus não me ama ou porque Deus não está me ouvindo. Deus não está ciente de mim. Ou talvez até olhemos para isso e digamos, é porque Deus não está realmente lá. Se ele estivesse lá, as coisas teriam sido diferentes. Talvez, em vez de seguir esse caminho quando as coisas não saem como achamos que deveriam, talvez fosse melhor olhar para trás e tentar mudar nossa perspectiva, ou pelo menos olhar para isso de um ângulo diferente. Pense assim, ok, eu achei que deveria ser assim, mas talvez o que Deus estava tentando me ensinar aqui, ou o que Deus estava tentando me dizer aqui, ou como isso me ajudou a crescer,
Quando fazemos isso, então esses momentos em nossas vidas que consideramos provações, que consideramos tribulações, podemos ver mais como uma bênção, que não é um Deus irado tentando nos punir por algo, mas um Pai celestial amoroso nos permitindo experimentar algo que pode ser doloroso a curto prazo, mas que a longo prazo nos trará mais bênçãos do que podemos imaginar. Quando vemos essas coisas sob esse ângulo, pelo menos para mim, isso me ajuda a encontrar mais paz e mais conforto, apenas por saber que Deus está ciente de nós, que Ele conhece nossas circunstâncias, sabe o que estamos passando, Ele chora conosco quando choramos por causa das coisas pelas quais estamos passando. Por causa de sua expiação, o Senhor pode nos confortar nesses momentos de dificuldade, de provação, mas novamente, Ele permite que essas coisas aconteçam porque sabe como elas nos ajudarão a longo prazo, que elas nos beneficiarão espiritualmente e nos ajudarão a nos tornar mais semelhantes a Ele, que é o objetivo de toda a nossa vida, tornar-nos mais semelhantes a Deus e refinar nosso caráter. Matt, você pensa muito como o Elder Orson F. Whitney. Ele é citado no manual desta semana. Nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação que passamos é em vão. Isso contribui para a nossa educação, para o desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, fortaleza e humildade. Tudo o que sofremos e tudo o que suportamos, especialmente quando suportamos com paciência, edifica nosso caráter, purifica nosso coração, expande nossa alma e nos torna mais ternos e caridosos, mais dignos de ser chamados filhos de Deus. É por meio da tristeza e do sofrimento, do trabalho árduo e das tribulações que adquirimos a educação que viemos buscar aqui e que nos tornará mais semelhantes a nosso Pai e nossa Mãe no céu. Ótima declaração. Matt usou a palavra tornar-se. Estou pensando no Elder Oaks. Não é apenas o que sabemos, não é nem mesmo o que fazemos, é o que estamos nos tornando. Tornar-nos discípulos de Cristo para toda a vida, esse é o objetivo. Sim. Matt, muito obrigado por passar o dia conosco. Foi muito divertido. Obrigado pelo convite. Gostei muito. Agradeço tudo o que vocês dois estão fazendo para ajudar as pessoas a entender melhor as Escrituras. Temos pessoas como você que podem nos mostrar coisas que nunca teríamos visto, que nunca teríamos conhecido por conta própria. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Matthew Godfrey por se juntar a nós hoje. Gostaríamos de agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Teremos mais história da igreja e mais doutrina e convênios no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site. followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorensen.